Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossué Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle. E tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade. E o novo Centro de Convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito. Por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba. A vizinha tá pegando energia aqui de casa. A que nunca devolveu os potes da senhora? A pessoa que rouba pote pra ela roubar energia daqui pra ali é um pulo. Descomplicador. Gato de luz é um perigo. Pode causar acidente, falta de luz. E é crime, né? Todo mundo paga o pato. Ou melhor, o gato. Vou mandar um zap pra Energisa. E se a bruxa descobrir? Descobre não, que é tudo anônimo. Aliás, e essa identidade da senhora aqui falando que a senhora nasceu em 78? Opa. Isso aqui é gato também, mãe. Energisa, ligada na sua energia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Pessoal, programa super especial hoje. Estamos aqui na Biblioteca da Academia Paraibana de Letras, aqui na capital do estado. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o jornalista, escritor, advogado, apresentador de TV, publicitário, promotor de eventos, empresário, músico, enfim, muito complicado definir Abelardo Jurema Filho. Seja muito bem-vindo, Abelardo, ao programa Funes Cultural de hoje. Um prazer receber você para um bate-papo certamente maravilhoso aqui no programa Funes Cultural. Deusimar, para mim aqui é um prazer muito grande estar aqui, né? Me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto que envolve tantos nomes importantes da cultura da Paraíba, das artes, das letras. Então, eu tá envolvido nesse projeto, para mim, é um prêmio para mim. Meu pai dizia que é o salário moral, entendeu? Então, para mim, é um salário moral. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença, até porque é uma oportunidade para que a Paraíba, né, e principalmente o sertão do estado, conheça um pouco do Abelardo Jurema para além do colunismo social. Né? É isso. E a primeira pergunta é exatamente nesse sentido, Abelardo. Eu queria que você falasse um pouco da tua produção literária, que é uma produção literária vasta. Né? Olha, Deusimar, primeiro você me permite eu dar um alô muito especial para toda a cidade de Patos. Né? Meu pai tinha muitos envolvimentos com a cidade de Patos, sempre foi muito bem votado enquanto deputado estadual, tinha grandes amigos lá, aí em Patos.
E eu me sinto sempre com esse compromisso, que eu sou uma pessoa que eu cumpro os compromissos do meu pai, entendeu? Então, eu me sinto com esse compromisso com a cidade. Quando eu, inclusive, fui candidato a deputado federal, uma aventura que eu me propus, eu fui parar lá em Patos, fui em alguns lugares, algumas famílias que ainda... Me lembro aqui do Dr. Olavo Nóbrega, né? Naquela época eu estive lá também, em vários lugares que eu estive de Patos. Mas, bom, um abraço para todos. Bem, Deusmar, olha, eu, na realidade, a minha formação é de jornalista, não é de colunista, né? Eu comecei no jornalismo, eu tinha 20 anos, eu era um leitor voraz de jornais, eu lia Globo, Última Hora, Jornal do Brasil. O que eu não lia em casa, eu lia nas bancas de revista, ficava em pé lá observando. Então, certa vez eu vi lá, meu pai estava no exílio, e eu vi lá no Jornal do Brasil um anúncio sobre o 3º curso de jornalismo do Jornal do Brasil. E eu era aquele aluno, nunca fui um aluno super brilhante, mas eu era um aluno que quando eu acabava uma redação, a professora chegava para mim e dizia assim, você tem jeito para escrever. Todos falavam isso, não podia ser uma coincidência. Então, eu acabava a redação, aí quando eu entregava, professor, você tem jeito para escrever. Então isso era uma coisa boa, né? Então isso me despertou essa fase literária. Eu fiz um curso clássico muito bem feito, foi um colégio público lá no Rio de Janeiro, chamado Colégio Estadual André Morroá, mas o meu professor de literatura, que eu jamais esquecerei o nome dele, era Ivo Barbieri, ele foi meu professor 2 anos lá. E ele era aquele professor estimulador, que dava livros interessantes para você fazer uma interpretação de texto. Ele mexeu muito comigo nesse aspecto. Eu devo muito a ele. Então, eu como eu estava dizendo, eu fiz o curso do jornal, eu fiz a prova para o curso, eram 30 vagas, eu fui o 30º colocado, diga-se de passagem, mas eu entrei porque eram mais de 300 os candidatos, né? Então eu entrei e eu fiquei no Jornal do Brasil cerca de 2 anos. O primeiro ano como estagiário, o segundo ano como contratado, repórter, um salário pequenininho, mas eu estava lá. Enfim, então a minha vida sempre esteve ligada às letras. Quando eu vim aqui para a academia, eu cheguei a dizer assim, porque houve quem questionasse, e os meus adversários, né? Eu não tenho inimigo, graças a Deus, eu só tenho amor no coração, mas a gente nunca agrada todo mundo, né? E porque colunista social vai para a Academia de Letras. Aí o meu argumento era o seguinte, se a Academia é das Letras, se a Casa é das Letras, as letras são a minha matéria-prima há 48 anos. Então, aí mostrei todos esses livros aqui, que foram livros que eu publiquei, então mostrando que eu tinha condições de vir para aqui, por que não? Por que não? Se eu tinha um trabalho construído, né? Então, foi assim que eu enveredei. Aí me veio a inspiração desse livro aqui, né? O Cesar Alvim 27, porque esse livro foi o livro mais importante que eu já escrevi, porque ele conta as memórias, porque existem, como você sabe, muitos escritores, muitas pessoas que já escreveram sobre experiências no exílio, torturas, né? Pessoas que foram caçados, foram perseguidos, isso tem de monte aí, né? Sim. Mas esse livro, ele reflete o ponto de vista da família, como é que eu, filho daquele homem, como é que eu me senti diante daquilo tudo, sem entender direito das coisas com 12 anos de idade, entendeu? E o que isso representou na minha adolescência, porque depois eu passei a minha adolescência inteira sem meu pai estava no exílio, há 5 anos em Lima, entendeu? Então dos 12 aos 17 é aquela fase que você está precisando do seu pai para tudo, né? Então ali a gente tinha que juntar a família, por isso que os irmãos ficaram tão unidos, eu acho. E até uma coisa interessante, quando a gente estuda um pouco sobre a tua trajetória e a trajetória de seu pai, Abelardo Jurema, é uma coisa até que dá para comparar muito com aquilo que a gente escuta e vê hoje nos noticiários. As pessoas pensam, e aí, até para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, o seu pai foi ministro da Justiça, né? Então, antes do golpe de 1964, então as pessoas já pensam hoje o seguinte, poxa, a família de um ministro, a família de um ex-senador, então hoje essas pessoas elas têm muitas posses, elas são pessoas ricas, não passam por dificuldades financeiras. Não era assim, não. E era exatamente isso que eu queria que você comentasse, né, para o público, né, sobre isso. Eu vou lhe dizer, olha, tanto assim, porque nós tivemos meu pai era um homem
muito simples. Meu pai era um homem que, ministro da Justiça, ministro de Estado, saía comigo de manhã em Copacabana para comprar peixe na peixaria de Copacabana. Ele conhecia o verdureiro pelo nome, ele tratava o carteiro com carinho. Era do meu pai essa atitude. Então, meu pai tinha muita projeção, mas nós morávamos numa casa alugada. A casa que nós morávamos na Cesárea Alvim 27 era uma casa alugada. Inclusive o dono da casa era o Dr. Thomas Leonardos, que era presidente das lojas americanas naquela época. Então, nós moramos 12 anos nessa casa da Cesárea Alvim, alugada. Meu pai nunca teve... Então, quando meu pai foi caçado, foi exilado, a gente foi despejado da casa, porque aí nós tínhamos dificuldades até de pagar o aluguel. E daí, por força de uma secretária que meu pai tinha e que cuidava das coisas dele, e que veio para dizer que meu pai tinha um investimento feito num apartamento em Copacabana, mas que estava atrasado porque ele não pagava, não estava pagando com regularidade, entendeu? Então foi quando a gente teve para onde ir. Então, e outra coisa, minha mãe, ela era filha do prefeito Oswaldo Pessoa, aqui de João Pessoa. Ela era simplesmente sobrinha de João Pessoa, que dá o nome à cidade, e ela era sobrinha neta de Epitácio Pessoa. Fui criada como uma rainha, minha mãe. Eram 7 irmãs. Chamava-se as 7 Marias do Coronel Oswaldo, porque o Coronel Oswaldo era aquele coronel do sertão mesmo, brabo, né? Pois minha mãe, foi a pessoa mais modesta que eu já conheci na minha vida. Então ela deu esses exemplos de modéstia, sabe? Meu pai era uma pessoa completamente despojado Meu pai, tanto é que eu estou dizendo, meu pai era do salário moral. Isso valia muito mais para ele do que o salário que ele recebia. Tanto assim que meu pai, quando foi exilado, meu pai enfiaram 11 inquéritos em cima do meu pai, que meu pai não botou nem advogado para... E quando acabou os inquéritos, o ministro que o substituiu lá disse: a partir de hoje, nada em Abelardo Jurema será por mim criticado. Porque levantaram tudo, viraram do avesso. E meu pai era um homem pobre, não tinha nada. Nem tinha laranja, como você tem hoje. Meu pai, quando morreu, não precisou fazer nem inventário, porque não tinha nada para distribuir para ninguém. Você está entendendo? Meu pai era um homem do hoje, era um homem cidadão do mundo. Meu pai era um homem muito generoso. Eu vi meu pai uma vez receber um dinheiro. Eu estou dizendo isso porque eu vi, ninguém me contou não. Ele tinha um amigo muito forte chamado Josélio Gondim, talvez você conheça de nome. Tinha aqui a Carta, que era uma revista. E Josélio era muito amigo do meu pai. E na época do golpe militar, ele foi amigo para valer do meu pai. Então, nós estávamos aqui. Meu pai me mandou tirar um dinheiro lá em Recife, pegar um dinheiro com uma pessoa que tinha para poder... Aí eu trouxe, ele estava liso, dizia para mim. Aí eu trouxe, fui lá, busquei. Aí quando eu entreguei a ele, Josélio tinha sofrido uma isquemia. E nós fomos lá no hospital Laureano não, no hospital Samaritano, para visitar Josélio. Cheguei lá, ele chamou a Sônia, que era a esposa de Josélio. Isso tudo eu estou contando porque tem nome e sobrenome. Chegou lá, chamou Sônia, tirou o pacote que eu dei a ele, chegou para Sônia, porque Josélio não tinha plano de saúde, tinha nada, porque Josélio também tinha sido caçado, entendeu? Aí ele pegou, tirou aquele pacote e entregou na mão da Sônia. Rapaz, eu não acreditei. Quer dizer, mas isso são fatos, entendeu? Que demonstram isso, quer dizer, porque a mentalidade era outra. O político da época do meu pai, ele quando aparecia na televisão ou num outdoor, ele não aparecia exibindo um cheque ou botando 500 milhões, liberação para... Não existia essas emendas impositivas, não existiam verbas indenizatórias, né? As pessoas... Meu pai morava num apartamento funcional de Brasília. Digo porque fui lá, ele me levou lá. Eu estive em Brasília, tive o privilégio de chegar em Brasília quando Brasília inaugurou, um ano depois. Eu, menino de 10 anos de idade. Então, essa mentalidade, né, era uma outra mentalidade. Meu pai se destacava era pelos posicionamentos, entendeu? Então, ele não botava,
500 milhões não, ele botava Abelardo Jurema, a Paraíba precisa de Abelardo Jurema, por conta disso, das atitudes, entendeu? E não do dinheiro. Dinheiro não vale porra, desculpa, não vale nada. E não vale até hoje. E eu também tenho muito dele isso. Eu não faço nada que a pessoa diz assim, que eu diga assim, quanto é que eu vou ganhar? Eu não faço nada. O cara me chamar para um negócio, eu achar que é bom, eu não falo no dinheiro, agora eu vou ganhar dinheiro, claro. Tá entendendo? Mas eu não coloco isso como meta. Eu coloco como satisfação. Entendeu? Quando eu faço, eu tenho que ter satisfação. Senão, para mim, não vale nada. Você tem uma trajetória muito forte, conviveu com diversas pessoas de diversas classes diferentes, classes políticas diferentes, né? Enfim, você é jornalista, ou seja, você lida com informação e você escreve muito. Você escreve muito. Muito. Como é que você lida com a quantidade de informações que você recebe para que você possa escrever sobre esses temas? Rapaz, olha, isso eu acho que é a experiência que dá. Hoje em dia também, você sabe que, eu estou querendo me lembrar quem disse a frase, mas que diz assim, escrever bem, não, ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. Eu não sei se foi Zé Américo que falou isso. Mas, bom, o que acontece? O jornalista, ele vê a notícia onde as pessoas não veem. A gente vê. Você olha, isso dá informação. Tá entendendo? Porque você faz o desdobramento, você está com a cabeça em ebulição, né? Então, o que acontece? Hoje, as redes sociais, os veículos de comunicação são muito mais abrangentes, você está com o seu celular, do seu WhatsApp. Então, eu tenho que selecionar o que eu quero colocar, porque a informação tem muita. Fora aqueles que são meus amigos há muitos anos, meus leitores, meus assinantes, que hoje eu tenho assinantes na minha coluna, né? Então, fora esse que me manda, qualquer coisa ele sabe que dá. Porque o que acontece é o seguinte, Deusemar, a coluna, ela ganhou um grau de confiabilidade tão forte que ela é o estuário daquelas informações importantes que as pessoas querem dar. Porque sabem que eu não vou deturpar, que sabem que eu vou tratar a informação com exatidão, com carinho. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho muitos informantes assim. O cara que chega, Abelardo, por exemplo, morreu fulano, a primeira pessoa que recebe quando morre alguém, pode ficar certo que é a coluna do Abelardo, porque as pessoas sabem que eu vou falar do cara, se eu conheço, que eu sei quem é, você está entendendo? E que eu vou fazer uma nota de acordo com aquela pessoa. Então, é que eu não vou deturpar nada, eu não vou ofender. Gerar sensacionalismo. Nada, vou tratar com respeito. Aliás, como disse, eu fui do Jornal do Brasil, né? E nós já assistimos palestras, né, de grandes jornalistas, né, no curso, né? Não era que não fossem professores, mas eles iam, o jornal chamava para Mauro Santayana, que era um grande correspondente internacional, chamava Carlos Eduardo Novaes, que escrevia no Caderno B, o Armando Nogueira, que tinha uma coluna na grande área lá do Jornal do Brasil, e ele deu palestra, eu tive esse privilégio de assistir, né? Isso é uma coisa que você guarda para a vida toda, né? Então, Armando Nogueira define a minha atitude na coluna. Assim, olha, o jornalista tem que criticar, mas sem ofender. E tem que elogiar sem bajular. Então, a minha meta, o meu norte é esse. Eu não me esquivo de dar opinião, eu não me esquivo de me posicionar. Quem vê minha coluna sabe disso. Mas eu sei que aquela coluna tem leitor de todas as áreas, eu tenho que respeitar. Eu não vou assumir nenhuma bandeira, nem, vamos supor, para falar em termos atuais, eu não vou me assumir nenhuma bandeira como um petista, nem como um bolsonarista. Isso aí não faz. Eu sou jornalista. Eu fico assim, a pessoa, sua coluna está meio esquerdista. Se é um negócio que não tem nada a ver comigo, é ser esquerdista, nem muito menos bolsonarista. Tá entendendo? Então, eu acho essa polarização uma coisa muito burra, já dizia o Nelson Rodrigues, né? Unanimidade burra, entendeu? Todo mundo, quando a pessoa não pensa, aí
vira flamenguista ou vira vascaíno. Eu não estou dizendo, com todo respeito aos dois, que eu amo, mas eu estou dizendo é o flamenguista aquele que só vê, até quando o time ganha, o cara é puto com o Flamengo, você está entendendo? Então, é como eu estou te dizendo, é uma relação que eu tenho hoje de muito respeito com o público, e a coluna tem esse respeito. Mas mesmo assim, né, pela área que você atua, né, você não deixa de se posicionar, porque normalmente as pessoas que atuam na área que você atua também são pessoas que não se posicionam. Assim, a impressão que nós temos. Mas eu me posiciono. E você mantém as o público. pessoas sentem isso, porque eu tenho esse livro. Eu não poderia ter esse livro, vamos supor, escrever as minhas histórias. Tem coisa que é incompatível com a minha história. Então eu não posso chegar e ascatar. Eu tenho que me posicionar em nome do meu pai também, entendeu? Sim. E a pessoa percebe isso, embora eu trate com respeito os que discordam. Tá entendendo? Eu trato com respeito, eu não ofendo. Estou naquela do Armando Nogueira. Né? Aliás, eu queria te dizer uma coisa que eu não respondi quando você falou da coluna social. Eu queria te contar assim como a coluna social veio parar na minha vida, porque eu fui um garoto de pé no chão, de vida, filho de ministro, mas um menino da maior simplicidade que você possa imaginar. Porque eu vivia no meio da rua jogando bola. Eu não pensava nesse... o glamour era completamente fora da minha meta enquanto pessoa humana. Tá entendendo? Nunca imaginei isso, nunca me dei bem com esse tipo de relação. Mas tudo na vida são suas... Eu tinha um grande amigo chamado Heitor Falcão, que era amigo da minha família, jornalista aqui de João Pessoa. Tinha uma coluna mais respeitada que tinha. Porque o Heitor, ele foi a primeira pessoa, ele era um grande jornalista. E ele começou a modificar o conceito da coluna. E eu concluí. Você está entendendo? Ele começou a modificar esse conceito do oba-oba, das adjetivações excessivas. E eu era aluno dele, porque ele era amicíssimo da minha família, vivia na minha casa. E ele sabia que eu tinha essa veia jornalística. Então a gente conversava muito. E quando eu vim morar aqui, ele era um grande colunista daqui. E eu cheguei aqui, ele me tratou como um príncipe, né? Belardo Jurema Filho. Eu estava toda hora na coluna dele, né? Aí, e ele, como sabia que eu tinha essa veia jornalística, ele dizia assim, Abelardo, vai haver um desfile de Norma Pedrosa. Norma Pedrosa era uma grande empresária aqui da moda, né? Faz uma cobertura lá para mim, traz para cá para mim, porque eu não posso. Ele mandava eu fazer. Aí eu ia lá, eu fotografava também, que eu era abusado, eu tinha uma Canon lá, e eu vivia, parecia o Jorge Tadeu da novela, vivia de máquina em puro, né? Aí eu via, fazia matéria, e naquela época ele trabalhava no Momento, jornal O Momento, que era aqui pertinho, né, Joaquim Nabuco, que era dirigido pelo Jório Machado, que foi deputado e já faleceu. E o jornal era de uma linha independente, o jornal era muito, muito combativo, o Jório ele tinha passado em Fernando de Noronha, ele tinha um passado de perseguição e tudo. Então, aí é onde eu entro, a minha formação, né? Então, Jório, Bill Ramos, né? Foram meus grandes professores, na realidade, né? Porque eu cheguei aqui e fui trabalhar lá. E o Jório chegou para mim e disse, Belardo, eu fui levado para o Fernando Milanês, que me chamou para ir, o Jório estava me chamando, fui lá. Aí o Jório disse, olha, porque o Heitor saiu do jornal. O Heitor tinha saído do jornal para montar o jornal dele, o Jornal de H, era um jornal só do semanário também. Aí o Jório perguntou se eu podia fazer a coluna. Eu tinha acabado de chegar aqui, não tinha nada. Se ele mandasse eu fazer a coluna de obituário, eu ia fazer, você está entendendo? Aí ele me mandou fazer a coluna social. Aí ele abriu a coluna do Heitor, eram 4 páginas, imagina. Eu olhei assim, não era um formato estándar, era aquele formato meio entre o tabloide e aquele formato padrão. Aí eu olhei assim, ele queria que você fizesse interinamente, ele me chamou para fazer uma coisa emergencial. Aí eu disse, eu olhei assim, botei a coluna numa coisa, aí eu olhei assim, eu disse, eu acho que eu faço, eu falei. Aí ele, o que você botava aqui? Porque Heitor tinha gente jovem. Ele começou a me sondar para saber o que eu ia fazer na coluna. Aí eu dizia na lata, né? Ele botou gente jovem, aí eu botava top jovem. Inventei na hora, né? Aqui ele fazia umas e outras. Aí eu botava zigue-zague.
Eu diria, ou então lance livre. Eu invento, porque eu lia nos jornais dos outros do Rio, tudo se copia, né? E lá no Rio de Janeiro tinha uma tribuna da imprensa, que Hélio Fernandes tinha uma coluna, e ele tinha lance livre. Aí eu achava interessante o lance livre, porque o lance livre dá uma ideia de que aquelas notas são assim, soltas, né? Aí eu botei tudo, aí eu comecei a escrever, e eu comecei a fazer uma coluna com esse sentido mais jornalístico, mais substantivado, entendeu? Comecei a escrever bem, economizar palavras, me lembrava sempre disso, lá do JB. Aí quando eu vi que estava enchendo linguiça, eu enxugava, entendeu? Então essas coisas que é a experiência que vai dando e você vai simplesmente cumprindo aquilo que você aprendeu. E vai ficando meio que um termômetro também. Até hoje você tem na sua coluna aquela história do sobe e desce. Do sobe e desce, claro. Como é que você faz esse... Eu vou inventando, eu vou inventando, porque eu tenho que deixar a coluna já passou pelo final da imprensa escrita, que hoje só tem a União, graças a Deus. Mas quando acabou a coluna, quando acabou os jornais impressos, eu pensei assim, olha rapaz, agora como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só sei fazer isso. Cantava, né, nos Beatles, né? Mas para ganhar dinheiro, eu só tinha a minha profissão. Não é só dinheiro, era o que eu fiz a vida toda. Aí eu cheguei, aí eu disse, bom, aí comecei a fazer a coluna online. A coluna no formato da coluna, contrariando todo mundo que dizia que aquilo não ia dar certo, que aquilo já estava ultrapassado, que eu devia fazer um blog. Mas eu não queria descaracterizar a minha coluna. A coluna existia há 46 anos naquela época. Ela tem 48 anos, 45 anos ela já tinha. Então eu disse, não, eu vou manter a coluna. E eu fiz certo, porque a coluna, ela mantém o mesmo charme. E é diferente você ver uma foto de um blog e você ver a foto em cima na coluna do Abelardo. Você está entendendo? Aquilo, você sabe que a posição das fotos, tudo tem um sentido. O negrito que você dá, tudo tem um sentido diferente. Então, eu mantive a coluna, mantive. E a coluna não deixou de ser social, não. Você está certo. Mas ela é uma coluna que hoje, o social é uma parte muito mais insignificante dentro da coluna, embora ela mantenha, porque aquilo, eu não acho mal da fazer coluna social, não, eu gosto de prestigiar, botar uma mulher bonita, não tem coisa que valorize mais uma coluna do que uma mulher bonita na página. Se você bota uma mulher bonita, elegante, pô, aquilo ali dá leveza para a página, para a diagramação. Porque tem outra coisa também que eu aprendi no momento, foi com um grande mestre da diagramação, que era Marco Tenório. Marco Tenório, ele foi que me ensinou a diagramar minha página no papel, né? Aquele papelzinho quadriculadinho, milimetrado, né? E eu fazia aquilo ali. E ele, às vezes, aí quando eu comecei a fazer sozinho, porque ele que fazia no começo, aí ele olhava e fazia algumas observações que ainda hoje me perseguem. Hoje eu diagramo no computador, né? Quem faz a diagramação, quem escreve, eu não deixo nada para ninguém. Quem faz ali, quem fotografa, eu lógico uso foto de muita gente. Tiro foto da internet, mas quem redige, eu não abro, pode ser o release que for, eu mudo. Tá entendendo? Porque tem que ter unidade, a coluna tem que ter uniformidade. Se eu pegar, boto um release de um, boto um release de outro, isso aqui não tem valor. Mas eu estava dizendo isso a propósito que agora eu fico me mandando uma coisa. Inclusive, era um comentário que eu queria fazer, né, para que você fale. Você já começou a responder, na verdade, isso, que é em relação a essa transição, né, do impresso para o digital. Exato. Você conseguiu ocupar todos esses espaços. Porque exatamente. A partir mesmo ocupando espaços tradicionais, como na APL, e nos jornais impressos, fazendo o lançamento dos livros físicos, você também ocupa esse espaço nas redes sociais e também nas edições digitais. Você conseguiu fazer essa transição tecnológica muito bem, né? Com certeza, mas com muito sacrifício. Ainda tem o sacrifício, porque a tecnologia ela é tão rápida hoje, a evolução é tão rápida, que o que mais me contraria é que às vezes quando eu aprendo um negócio, aquilo já está outra coisa já, entendeu? E eu sou analógico, né? Então já tive eu me considero vitorioso por isso, porque hoje, para você ter uma ideia, a coluna do Abelardo, eu uso a chamada linha de transmissão. Tem gente até que não sabe como utilizar, mas você deve saber, eu tenho certeza. Então, eu comecei com uma linha, porque no começo eu fazia só no Instagram, mas não dava para a pessoa ler direito, entendeu? Aí alguém me soprou isso no ouvido, Abelardo, mande pela linha de transmissão. Eu não sabia nem o que era. Aí o cara me explicou.
Comecei com uma linha de transmissão. Hoje eu vou com 15 linhas de transmissão, com 250 pessoas cada linha. Só aí dá quase 4 mil pessoas. Então, a coluna, aí eu fui passando por esse processo todo de transição, lutando bastante, indo de encontro aos que diziam que não ia dar certo. Porque hoje, a coluna do Abelardo, além do que, às segundas-feiras eu faço a coluna de opinião do Abelardo, para dar ainda mais credibilidade. Eu pego 4 grandes colunistas, escritores, que são meus amigos, que eu admiro o texto. Carlos Pereira de Carvalho, que é um homem de 80 anos, escreve que é uma barbaridade. Eu pego Lincoln Cartacho, que é um administrador, advogado, o cara que tem talento, escrevia no Correio, vou chamar ele. Maria das Graças Santiago é daqui da academia. Tinha outra pessoa, quem escrevia era Ivo Sérgio, um grande amigo meu, um grande advogado. Mas ele deixou de escrever por razões pessoais. Aí eu busquei Maria das Graças, são pessoas que eu fui buscar. Então eu estou com aquela coluna ali. E agora eu escrevo algumas memórias minhas do livro Cesare Alvim, para as pessoas saberem mais de mim. Então, a coluna passou a ser praticamente um jornal. Como não há jornal, só tem a União, a minha coluna passou a ser um jornal, não mais uma coluna social. Então, como eu disse a você, eu me orgulho muito de ser colunista social também, né? Porque eu fui um colunista social inovador. Eu não deixei de fazer a coluna social. A sociedade tem presença na minha página todos os dias. Está entendendo? Mas hoje a sociedade também mudou. A sociedade discute política, discute economia, quer se informar. Então eu não me prendo mais a nenhum grilhão, porque eu sou colunista social, porque eu não uso essas palavras do glamour, você não encontra na minha coluna. E eu não uso, jamais você vê assim, porque o grande empresário, o competente empresário, eu não uso essa expressão. Eu boto o empresário. Pode ser, que é referência na medicina, um médico é referência, eu posso usar essa adjetivação. Mas eu não sou do elogio fácil, porque tem muito mais valor o elogio que você fala verdadeiramente do que o elogio fácil. Começa você destrói os outros elogios. O nosso amigo Ariano Suassuna, ele tem um depoimento que ele fez numa dessas palestras que ele fazia, que é bem interessante, que ele diz assim, outro dia estava lendo no jornal uma matéria sobre o Chimbinha. Chimbinha era aquele guitarrista. Aí o cara disse, genial esse Chimbinha, o repórter. Aí eu me indaguei, se Chimbinha é genial, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Então é isso que tem, você tem que dosar seus adjetivos, você não pode distribuir adjetivo a troco. Entendeu? Então, a minha técnica lá é essa. A coluna tem que ter critério, tem que ter critério, tem que ter... não é, a palavra está me faltando. Tem que ter critério, tem que ter coerência, critério, coerência e substantiva. Nada de você ficar exalando... afora o que eu já disse, né? Escrever bem, economizar a palavra. Toda vez que eu vejo um texto meu, é difícil eu incluir uma palavra. É muito mais fácil eu tirar. Como é que você lida? Você recebe muita notícia falsa, muitas fake news? Como é que você lida com isso? Eu não recebo. A gente sabe diferenciar muito bem, né? Aqui para nós, né? O cara só passa se quiser, né? Porque o cara o que não entende, né? Porque você olhou, você vê que aquilo... E quando eu vejo até quando morre alguém que a pessoa me manda, eu ligo para checar. Porque não tem coisa pior do que você dar uma nota. E eu tenho uma experiência triste, porque eu noticiei a morte de uma pessoa que estava viva. Eu estava no Rio de Janeiro, uma pessoa me ligou e disse, Abelardo, quem morreu foi o Cabral Batista. Cabral Batista era vereador aqui em João Pessoa, muito conhecido, foi vereador por 10 legislaturas. E eu botei a morte de Cabral Batista, e não sei que Cabral, era um outro Cabral. Mas eu confiei na fonte, porque a fonte me ligou para o Rio para dizer isso. Aí eu fiz de lá mesmo. Mas a minha sorte foi que quando eu cheguei aqui, Cabral ligou para mim. Bom, depois eu dei uma nota, logicamente, né? Falando, eu não estava aqui, mostrando mal entendido. Né? Mas o Cabral ligou para mim. Cabral é um homem muito engraçado e muito humano, sabe? Aí ele chegou e pensou assim, quando eu disse, Cabral, eu estou encabulado aqui com você, rapaz. Ele disse, Abelardo, você não sabe o bem que você me fez, Abelardo. Assim mesmo. Você não sabe o bem, eu estava aqui abandonado, ninguém pensava nem que eu existia. Desde ontem eu só faço receber telefonema e todo mundo...
Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Quer dizer, pô, a males que vem para bem, né? Pois é. Abelardo, você trata esse livro aqui como sendo o seu principal. Né? Sem São dúvida quantos nenhuma. livros publicados? São 2 edições. 2 edições, mas ao todo. Essas edições foram feitas pela Universidade Federal da Paraíba. Até isso também convalida mais o trabalho, porque eu não peguei e mandei fazer numa gráfica. Não, isso aí foi feito pela Universidade Federal da Paraíba. E foram 2 edições. A primeira edição foram 1.200 exemplares, eu lancei no Congresso Nacional. Quem fez a contracapa daí foi Zé Sarney, que era presidente do Congresso. Ele abriu o salão do Senado e fez lá o lançamento do livro. Eu lancei em São Paulo, lancei no Rio de Janeiro na Associação Comercial, meu pai frequentava muito, foi assim de gente, porque eu sou o nome dele, né? Então foi muita gente. Eu andei com esse livro por Patos, por vários lugares eu andei com esse livro. E até hoje, vez por outra, eu recebo um e-mail de alguém que está estudando a história, não sei o quê, o cara sabendo se... Aí eu digo, só tem sebo cultural. Não, aí depois a universidade acabou a edição, essa daí. Aí eu assumi a professora Margarete, aí eu falei com ela, depois o doutor como é o nome do atual reitor? Vaneu... O nome do atual Gouveia, né? Gouveia. É. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu expliquei porque tem um motivo grande aí. Porque o Abelardo Jurema foi quem federalizou a Universidade Federal da Paraíba. Lá na universidade, até bem pouco tempo, não sei se ainda tem, mas no salão, aquele salão principal, tinha uma placa dizendo assim, federalizada através de projeto tal do deputado Abelardo. Estava escrito lá nessa placa. Eu não sei se tiraram, porque eu não me lembro de ter visto mais. Mas isso é um fato. Então, eu tinha argumento para chegar para o reitor e dizer, reitor, eu queria lançar esse livro, eu já estava com ele pronto, né? Levei para ele ver. Aí tem prefácio de Murilo Melo Filho, tem o Zé Sarney na contracapa, tem Bill Ramos falando sobre o livro. Então, é um livro importante. E o Valdemar Solha descobriu nesse livro, eu tenho um respeito profundo por Valdemar Solha, o nosso WJ Solha. E ele descobriu assim, ele fez um texto maravilhoso sobre esse livro. E ele botou assim, Abelardo Jurema é um memorialista. Eu gostei tanto dessa palavra, porque eu não sabia que tipo de jornalista que eu escritor que eu era. Eu sou memorialista, porque quando eu faço um texto indo para trás, contando coisas do passado, eu sou imbatível na precisão da lembrança. Você está entendendo? Sim. Antes de chegar no memorialismo, eu queria que você analisasse aqui comigo. O pessoal que está em casa, né? Se eu estiver falando demais, você me avisa. Não, né? O pessoal que está em casa está vendo essa foto aqui, né? A galera está colocando. Essa foto aqui, né? a capa de um livro, claro, é importante, mas essa foto aqui me chamou muita atenção, né? Porque é uma foto muito forte. É muito impactante essa foto. É muito impactante. É muito impactante. É muito impactante, chamou E ela resume o livro. É. Porque essa foto é um retrato meu e do meu pai que alguém rasgou, que tentou separar, né? Quando, na realidade, eu nunca estive tão junto do meu pai quanto meu pai estava no exílio. Porque quando meu pai estava... Como não houve o golpe de março, eu passei, por exemplo, e eu digo isso aí, o tempo que meu pai ficou, eu ia todo dia, depois da escola, para lá. Eu ia todo dia. E eu passei com... Meu pai no exílio, escrevíamos, a gente trocava correspondência muitas vezes, que eu nunca fiz isso com meu pai. Entendeu? Então foi uma... Vamos dizer assim, era uma... No Teimar, tudo você retira uma experiência, né? Sim. O exílio do meu pai fortaleceu muito a família, fortaleceu muito... Tem aí um negócio nesse livro que eu vou te dizer que é bem... que conta esse negócio aí quanto a isso aí da minha relação com meu pai, que era muito íntima, que diz assim, quando meu pai estava na embaixada, eu fui para dentro eu ia para dentro da embaixada. E eu gostava de ficar já catando milho ali na máquina dele, uma olivetezinha pequena, eu ficava batendo. E minha mãe ia aniversariar no dia 7 de maio. E eu me sentei ao lado de um jornalista chamado Irande Aquino, que eu digo a você que eu sou bom de nome e bom de lembrança. Irande Aquino era um jornalista de Maceió, que também foi caçado, coitado, perseguido, sabe Deus onde foi parar. Aí, quando eu fiz um bilhete para meu pai.
Não foi nem um bilhete para meu pai, eu fiz um texto falando que eu estava na embaixada, que eu não sabia porque meu pai estava ali, coisa de menino mesmo, com a linguagem, os erros e tudo de menino, mas uma coisa tocante. Aí eu botei, meu pai está viajando, não sei, está viajando, meu pai, mas ele já me disse que quando ele tiver dinheiro ele manda me buscar. Imagina só. Aí, eu fiquei até comovido agora. Aí, olha só, aí eu chego, né, no final, eu termino, olha como eu tinha um sentimento de repórter, porque no final desse texto eu botei assim, eu falei que era aniversário da minha mãe, meu pai não ia poder estar presente porque ele vai viajar, tererei. Aí eu botei assim no final, aqui termino a minha reportagem, como diz o colega do meu pai, Irã de Aquino, que era jornalista, viu? Aí ele, vai levar para seu pai, aí eu tirei, meu pai, cheguei lá embaixo, meu pai estava cercado de jornalistas, aí eu cheguei e entreguei o papel para ele, porque com 12 anos você se lembra de tudo, viu? Sim. Aí eu entreguei para ele. Eu sei que um deles, que depois, isso aí depois eu resgatei, né? Um deles, que era um careca, era o Tarcísio Holanda. E esse cara botou no bolso e foi embora. Passou-se. Mais ou menos 5 dias depois, uns 3 a 5 dias depois, saiu no Informe JB o ministro Abelardo Jurema, que ficou exilado na Embaixada do Peru, tem tido muitas emoções durante esse período. Uma delas foi proporcionada pelo seu filho, Abelardo Jurema, de 12 anos, que aí transcreveu o bilhete e tá aí, que eu descobri no arquivo JB. Aí ele reproduziu o texto direitinho, como eu publiquei, como eu levei, e no final botou assim, o título era assim, de filho para pai, o título da notinha. E embaixo ele botou assim, as vírgulas estão fora do lugar, e há erros próprios da idade do autor, mas o sentimento de filho para pai está no lugar certo. Que coisa fantástica. Né? Espetáculo, né? E isso está aí. Deixa eu só te mostrar uma coisa assim, bem rápida. Eu não vou mostrar aqui porque não dá tempo, mas eu queria só que você visse, porque eu fui atrás dessa... Eu peguei o facsímile, porque eu, como lhe disse, eu fui no Jornal do Brasil, eu fui na página do Arquivo JB, que é muito bom, ainda não sei se ainda é, mas você botava Arquivo JB, tinha tudo, e eu descobri a página. E tá aqui aquilo que eu li para você. Você tá entendendo? Olha, aqui no meu livro, Cesário Alvim 27, tá vendo vocês aí? Entendeu? Eu fui buscar porque, o que é que eu fiz? Eu achei, porque eu disse assim, bom, se for em 64 e o aniversário da minha mãe estava próximo, que era dia 7 de maio, deve ter sido entre 1 e 7 de maio, eu pensei. Aí eu fui. Quando eu já imaginei que não ia encontrar, minha mulher do meu lado e eu de noite, de madrugada, cascavilhando lá no arquivo do JB, né? Quando eu abri, que eu já ia fechar, eu vou ver a última coisa, quando eu olhei, eu encontrei o negócio. Bacana, viu? Muito bacana. Tem um texto aqui, Belato, que chamou muito minha atenção pela mudança de tom da forma que você escreveu. Página 120, A Surpresa Anunciada. É um texto que fala de uma surpresa, de um aniversário surpresa do seu pai, com a presença do Exército, de alguns militares do Exército. E, num determinado momento, você escreve com uma alegria, com uma empolgação muito grande. Até a maneira como seu pai reagiu a esse aniversário surpresa. Só que no último parágrafo, eu senti algo seco, é como se tivesse mais alguma coisa para ser contada. Sim. E você não contou. Eu vou ler exatamente o último parágrafo aqui, quando diz o seguinte, até rememorar aqui. Pouco mais de um mês após aquela honraria militar, Jurema foi preso por oficiais do Exército no aeroporto Santos Dumont, quando pensava viajar a Brasília e reassumir o seu mandato de deputado federal pela Paraíba. É um parágrafo apenas, com 5 linhas, sim, depois de um texto empolgante, falando de um aniversário surpresa. Isso. E eu senti aqui a contradição, claro, né? Mas eu senti aqui também um pouco de, poxa,
Eu acho que você poderia escrever um... Mas acho que você ficou com vontade de dizer mais alguma coisa. Eu vou te dizer o que ficou na entrelinha aqui. O que ficou na entrelinha, viu? Olha, o que eu digo aqui é o seguinte. O que eu escrevi aqui está na entrelinha. O que eu quis dizer ali foi o seguinte. Aqueles militares que foram honrá-lo, foram saudá-lo, são os mesmos que foram prendê-lo. Você está entendendo? Isso é como a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, o sentido foi esse. Eu quis deixar a coisa assim meio que no ar mesmo. A intenção foi essa mesma. Você está entendendo? Porque eu quis dizer assim, olha, poxa, o homem, eu contei que ele foi saudado, que os caras tudo, pá, e o coronel Benigno, que era o cara que era o ajudante de ordem, falei, ajudante de ordem está na moda, né? Sim, hoje tem outras funções. Mas naquela época o Benigno chegou e meu pai, com a cara desse tamanho, né, com a banda de música tocando o hino do silêncio, toque de silêncio, parabéns para você, a rua toda indignada, 5 horas da manhã, o cara fazendo um carnaval daquele lá na frente da minha casa, o telefone não parava de gente reclamando, né? Aí, aquele cara que estavam lá todos batendo continência para meu pai, né, e que meu pai citou aquela frase que é bem dele mesmo, Benigno, o senhor parece que não gostou, ministro? Eles... Benigno, eu adoro uma surpresa. Agora, desde que ela seja avisado antes. Então, né? Eu acho que esse final, ele foi meio proposital. Sim. Você está entendendo? Porque eu quis dizer assim, olha, um mês depois, ele estava sendo caçado e procurado por todo mundo de farda. Eu quis dizer, não que fossem aqueles exatamente, mas simbolicamente aquele pessoal que... É o próprio retrato do Brasil da época. Eu lembrei, quando eu li esse texto, eu lembrei de uma situação que o educador Paulo Freire viveu no Rio Grande do Norte, né? Quando o João Goulart veio para o Rio Grande do Norte conhecer o programa de alfabetização dele, um dos líderes militares mais próximos de João Goulart era o Castelo Branco. É verdade. E o Castelo Branco tem uma foto, inclusive, do Paulo Freire, do João Goulart e do Castelo Branco por trás. É verdade, eu já vi foto do Jango ao lado do castelo. Quando acontece o golpe, né, o Paulo Freire vai ser também um dos primeiros que será perseguido, inclusive pelo Castelo Branco também. Né? Eu conversaria, Abelardo, com você o dia inteiro. Né? Eu também, né? Eu também, eu gosto de falar, né? Mas assim, nós estamos chegando ao programa Fundes Cultural de hoje. Eu disse a vocês, pessoal, que seria um programa muito especial, tá bom? Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade. Muito obrigado. Né? Conheçam, né, as publicações do Abelardo Jurema, memorialista, né? Já incluí aqui no currículo. Verdade. Viu? Memorialista, é porque isso quem me denominou foi o Sônia, uma responsabilidade grande, mas eu acho que no fundo eu sou mesmo, viu? Pois é, e vamos inclusive bolar uma ida sua a Patos para falar um pouco sobre essas publicações. Eu vou com o maior prazer, só me chamar. Eu tenho uma simpatia, como eu já disse, muito forte por Patos. Quero mais reafirmar isso novamente, porque eu tenho muitos amigos que moram em Patos, né, que são naturais de Patos. Patos é uma terra muito rica, né, em revelar grandes nomes para Paraíba, né? E recentemente nós perdemos até o nosso acadêmico Flávio Sátiro, que é patoense. Sim. Né? E aqui tem outros patoenses, aqui tem muitos jornalistas. Patos é uma terra de gente inteligente, né? E aliás, meu pai, eu sempre cito meu pai, se eu não estou, né? Meu pai dizia assim, meu filho, às vezes ele tinha uma disposição com algum adversário, aí meu irmão, que era mais, assim, vamos dizer, chamava a gente de dizer que ele era mais pessoa, mais... Entendeu? E meu pai era uma pessoa mais leve, entendeu? Aí meu pai dizia assim, e meu pai cumprimentava aquela pessoa que tinha sido algoz dele antes, quando ele voltou do exílio, né? Aí, daqui a pouco ele falava com aquela pessoa, meu irmão já não gostava, porque achava que não devia nem ter cumprimentado, porque dava muita nota contra meu pai, não sei o quê. Meu pai, ele, no meu ouvido, dizia assim, meu filho, a gente tem que respeitar os homens inteligentes, ele dizia. E tem que respeitar os homens inteligentes, né? Seja de que lado que ele tiver, né? Você tem que respeitar, você não pode desrespeitar o homem inteligente. Inteligente é inteligente. Faz muita falta hoje os políticos que leem, que estudam, né? Faz muita falta. Faz muita falta, né? Nós temos hoje políticos profissionais, infelizmente. É claro. Né? Não, que só pensam financeiramente, né? Na política como um instrumento financeiro. Hoje em dia transformaram o Congresso Nacional, que era a casa legislativa, hoje são todos... Eles atuam no poder. Hoje,
é como se fosse um poder executivo paralelo, né? Sim. Porque eles que determinam verba, eles que botam dinheiro, né? Acabou. Você não vê mais publicidade de nenhum deputado, senador, botando assim no outdoor. Defender o projeto de melhoria salarial para não sei o quê, defendeu isso para a população, não. 500 milhões liberados em emendas parlamentares, aí, meu amigo. São sintomas desse tempo. Não é? Olha, Mais uma vez. Quero lhe dizer, Deusmar, que eu fiquei muito honrado com o teu convite, porque aqui nessa casa eu aprendo todo dia. Eu sou o mais mortal dos imortais dessa casa. Então, eu aprendo e eu tenho muita humildade para isso, porque eu estou cercado aqui de grandes escritores. Eu nunca me propus aqui a ser um erudito na casa. Eu sou um jornalista na casa. E o jornalista tem seu espaço. É como eu disse no início, se a casa é das letras, as letras são a minha matéria-prima. Então, eu trabalho com letras e com palavras. Então, eu estou aqui muito à vontade no meu ambiente. Está entendendo? Por quê? Porque eu sou um homem das letras e das palavras. Então, eu fico muito... Mas eu sei que isso, eu não posso ser considerado um grande escritor, mas eu cumpro o meu papel. Eu transmito as minhas emoções, as pessoas gostam de ler o que eu leio, o que eu escrevo, porque eu escrevo. Eu sou linha direta, eu sou coração e texto. Eu não sei fazer nada se não for assim. Então, eu não me preocupo, porque eu me sento, se eu tiver com o texto, se eu tiver com a emoção, eu escrevo muito melhor. Porque eu escrevo daqui direto para a máquina. Quando eu olho, está pronto. Entendeu? Então, eu tenho esse, como dizia a minha professora de redação, você tem jeito para escrever. Bacana. Recebemos hoje no programa Funes Cultural o memorialista, escritor, jornalista, empresário Abelardo Jurema Filho. Pessoal, até a próxima semana para mais uma edição do programa Funes Cultural. Abraço. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau, Patos. Oferecimento Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. A vizinha tá pegando energia aqui de casa. A que nunca devolveu os potes da senhora? A pessoa que rouba pote pra ela roubar energia daqui pra ali é um pulo. Descomplicador. Gato de luz é um perigo. Pode causar acidente, falta de luz. E é crime, né? Todo mundo paga o pato. Ou melhor, o gato. Vou mandar um zap pra Energisa. E se a bruxa descobrir? Descobre não, que é tudo anônimo. Aliás, e essa identidade da senhora aqui falando que a senhora nasceu em 78? Opa. Isso aqui é gato também, mãe. Energisa, ligada na sua energia. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle. E tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade. E o novo Centro de Convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito. Por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português
usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala.